aí, turma do carro, tudo beleza? Durante a minha vida, já dirigi alguns Civics de quase todas as gerações, desde que ele começou a ser vendido no Brasil. E começando pelo mais antigo que eu já dirigi, guiei o Civic LX 2003. Quando foi lançado, era um sedã mediano e ele seguia a mesma receita de vários carros japoneses que não empolgam, mas estão longe de decepcionar. Seu motor 1.7 tinha bons números para um motor 1.7, mas seu grande trunfo era ser um carro econômico, e ele era muito econômico. Indo alguns anos para frente, o próximo que eu dirigi já não era tão econômico assim. Foi um da geração 8, um 2010 LXL. Claro, o desempenho melhorou, mas o que ficou realmente melhor foi o seu desenho. Na minha opinião, essa é a geração mais bonita do Civic de todos os tempos, com um painel que parecia ter saído de uma nave espacial. Alguns anos depois, dirigi um Civic LXR 2014, já com motor 2.0. Mesmo sabendo que em termos estéticos essa versão não era tão bonita quanto a anterior, a Honda optou por mudar o mínimo possível, aumentando o porta-malas, que era uma das principais críticas do modelo, e sem arriscar muito, só corrigiu algumas pequenas falhas. Mas claramente houve uma melhora, e essa melhora pode ser percebida toda vez que o Civic muda de geração. Sendo assim, o que podemos esperar dessa geração que ainda é a atual? Bom, não estou falando de um carro recém-lançado, na verdade estamos falando de um carro que deve receber uma nova geração ano que vem aqui no Brasil, a se confirmar a sua vinda como importado, já que a Honda já confirmou que não vai mais fabricar o Civic aqui no Brasil, o que eu acho uma lástima. Mas o fato é que este é um sedã que, mesmo com sua data de validade prestes a expirar, ainda tem muita lenha para queimar. E é isso que eu quero mostrar aqui no vídeo. Não dá para fazer suspense. Não vou aqui perguntar se o carro é bom e dizer que ao longo do vídeo eu responderei. Todo mundo sabe que ele é bom. O que eu quero mostrar aqui é por que ele é bom. E para isso faremos uma análise detalhada do modelo. Veremos o seu desenho, a sua motorização e como ela conversa com esse câmbio CVT, seu espaço interno, seu acabamento, seu nível de acessórios, que sempre foi um pênalti não só no Civic, mas em toda a linha Honda. Falarei do conforto ao rodar e, por último, mas não menos importante, da supervalorização no mercado de usados. Fica ligado nesse vídeo que temos muita coisa para falar sobre esse carro. Se você está vendo este vídeo porque está interessado em adquirir um desses, vamos falar tudo sobre essa unidade modelo EXL 2019. Fica ligado que este vídeo está espetacular. Aproveita, já deixa um joinha aqui pra gente que esse vídeo merece. E se você ainda não é inscrito e quer fortalecer o canal, já se inscreve que isso ajuda bastante a gente e com isso conseguiremos fazer vários vídeos como este. Antes de começar de fato essa avaliação, deixo aqui meus agradecimentos ao inscrito Renato por contribuir com o canal liberando a chave dessa bela viatura para que pudéssemos fazer este review. Renato, muito obrigado! Hoje não começaremos pela dianteira, quer dizer, até começaremos. Mas antes, quero falar aqui desta versão específica e situar ela em relação ao portfólio de versões que a Honda disponibiliza para este carro. Em 2019, tínhamos 5 versões. Desde a Sport Manual, que podemos dizer era uma versão bem nichada e em 2020 acabou não sendo mais oferecida, a Sport CVT, que era a versão automática de entrada, a EX, que tentava ter a melhor relação entre o que entregava e o que você estava pagando, a EXL, que é essa que estamos testando, e por último a Touring, que vinha com um novíssimo motor 1.5 turbo. Isso tudo sem contar, é claro, com a versão SI de 208 cavalos. Esse é um outro tipo de animal. Aqui focaremos nas versões de rua, por assim dizer. E embora a EXL seja uma das versões mais caras, perdendo apenas para a topo de linha Touring, ela é também a versão que mais vende. E por que isso? De forma bem resumida, ela é a única que entrega quase a mesma coisa que a versão Turbo, em termos de opcionais, custando por volta de 20 mil a menos. É uma diferença razoável, e ela entrega um desempenho que não é igual ao da versão mais cara, mas está longe de ser ruim. Some isso ao fato dessa versão rivalizar com a versão XEI do Corolla, que também é a versão mais vendida do sedã da Toyota, e ambos os carros estão nivelados no que diz respeito ao que eles entregam, e também em termos de desempenho. Então, no conjunto da obra, acabou que a XL é a versão do Civic que mais agradou o público. E como ela conseguiu isso é o que vamos ver daqui por diante. E agora sim, partindo para o review dessa unidade. Analisando a dianteira, temos uma frente muito parecida com a do Accord, o que é ótimo. É uma frente com traços que indicam certa esportividade.
O capô, assim como o resto do carro, tem vincos que deixam ele com um aspecto musculoso, passando uma sensação de força bruta. Os faróis contam com DRL, mas aqui não temos os faróis Full LED da versão Touring. É uma pena, mas esses não fazem feio, tanto em sua forma quanto em termos de função. Os faróis de neblina complementam a iluminação. E ainda falando de funcionalidade, temos sensores de estacionamento aqui na dianteira também, item que não está presente nas versões mais baratas e adiciona ao modelo muito mais segurança em manobras. Agora falando da parte estética, temos aqui na frente, como é de costume da Honda, uma faixa cromada que liga os dois faróis. Alguns detalhes em preto complementam o visual da dianteira. Passando a dianteira e indo para a lateral, percebemos aqui que enquanto a Ford tratou de chamar o seu sedã médio de fastback, mesmo ele claramente ser um sedã, a Honda fez o caminho inverso. Este aqui é um sedã também, mas seus traços são muito mais inclinados para um fastback. Este desenho tem a finalidade de transmitir alguma esportividade ao modelo. Contribuem para isso também as caixas de roda alargadas na dianteira e um desenho que passa uma sensação de fluidez. Outro ponto aqui da lateral são suas rodas de liga pintadas em preto com detalhes diamantados. Rodas estas calçadas em pneus das medidas 215/50, aro 17. Os freios contam com a boa receita de discos ventilados na dianteira e discos sólidos na traseira. Nada de tambor por aqui. Outros detalhes de menor importância na lateral são as luzes de posição no paralamas, maçanetas pintadas na cor da carroceria, a moldura cromada nos vidros e os retrovisores com repetidores de seta que possuem rebatimento elétrico. Na traseira, bem, confesso que eu tive de me acostumar com ela. Por muito tempo achei que a Honda tinha errado aqui, mas hoje não sei se eu acostumei ou se de fato essa traseira não era tão feia assim. As lanternas em formato de C são em LED. E assim como lá na dianteira, contamos com sensores de estacionamento e adicionalmente temos câmera de ré aqui. Diferente da versão turbo, que conta com dois escapes, o que eu acho um exagero para um motor 1.5, no caso do EXL temos apenas uma saída de escapamento, que por sinal só pode ser vista se você se esforçar muito para isso. Mas aqui temos um dos itens que mais melhorou em relação às gerações anteriores do Civic. Mais precisamente, o Civic de geração 8, que contava com um porta-malas minúsculo onde cabiam apenas 340 litros. 20 litros a mais que o Sandero, um hatch compacto. Na geração 9, ele cresceu e ficou com 449 litros, um ganho substancial, mas nessa geração chegamos a excelentes 519 litros. Parece que quanto mais bonita a traseira do Civic, menor é o seu porta-malas. Porém, falando desse porta-malas aqui, além do seu tamanho, temos uma abertura na chave ou no botão que fica na porta. Aqui cabe um parênteses. Na maioria dos modelos, este botão fica no painel ou, em alguns casos, no assoalho. O motivo é que é mais barato dessa maneira. É elogiável que aqui tenhamos esse botão numa posição que, apesar de incomum, é bastante prática. Quanto ao acabamento, ele é completamente forrado, começando pela base do porta-malas, onde as bagagens encostam, assim como as laterais e as costas do banco traseiro. Até a tampa do porta-malas tem forração, inclusive as alças, que embora sejam do tipo pescoço de ganso, que acaba roubando parte do espaço do compartimento, também tem uma cobertura plástica. O porta-malas conta com iluminação e temos duas alavancas para facilitar o rebatimento do banco traseiro. O step é do tipo temporário, o que é bom para poupar espaço, mas honestamente eu não sou muito fã dessa solução. Falando de suas medidas, temos aqui 4 metros e 63 centímetros, e seu entre-eixos mede bons 2 metros e 70 centímetros. Sua altura total é de 1 metro e 43 e sua largura é de 1 metro e 79 centímetros, medidas que ficam próximas de sedãs grandes, mas vamos ver se isso se reflete no seu interior. E começando o review da parte interna, a começar pelos bancos, aqui temos forração em couro. O banco do motorista conta com ajuste de altura manual e uma posição de dirigir das mais prazerosas que eu já tive a oportunidade de experimentar. Sentado numa posição onde as pernas ficam praticamente esticadas, o que acaba por cansar menos em viagens longas. Deixando a parte funcional de lado e falando da estética, o desenho do banco conta com detalhes que imitam fibra de carbono, e o banco possui abas que te abraçam na medida certa. Para ser melhor que isso, só se ele tivesse ajuste lombar, o que infelizmente, pelo menos nessa versão, ele não tem. O painel, assim como as gerações anteriores do Civic,
te fazem sentir que você está num cockpit, o que é reforçado pelo fato de todos os instrumentos estarem levemente voltados para o motorista. Este é um carro que claramente foi projetado para quem dirige, e essa é a visão de quem estiver na posição do piloto. Todos os controles ficam ao alcance das mãos e temos um acabamento primoroso sobre qualquer ângulo. Outro detalhe sobre o painel é que a parte de cima é toda revestida em soft touch. No console central, destaque para a curtíssima alavanca de câmbio, que quando no modo esporte permite trocas pelas borboletas atrás do volante. Seu freio de estacionamento é do tipo eletrônico, e ele conta ainda com a função Brake Hold, que permite que uma vez que você pare o veículo num semáforo, por exemplo, ele segura o carro automaticamente até que você pise novamente no pedal do acelerador. Recurso extremamente útil no anda e para dos grandes centros. O único porém é que você precisa ativar o recurso toda vez que o carro é ligado, sendo que ao desligá-lo, este item de conforto é desabilitado automaticamente. Não entendi por que a Honda fez dessa forma, mas espero que ela mude isso em algum momento. Ainda aqui próximo ao câmbio, temos o botão Econ, que quando ligado, altera as respostas do acelerador, deixando o carro mais manso. E também interfere no funcionamento do ar-condicionado, reduzindo sua atuação. Tudo para otimizar o consumo de combustível. Vale lembrar que o sistema não diminui a potência ou o torque. E a sensação que o carro fica mais forte se dá por conta da mudança na resposta do acelerador, dando a impressão que o carro está com mais força. Ainda sobre o console central, temos a já citada alavanca de câmbio bem pequena, que está numa posição excelente, proporcionando uma ergonomia muito boa, graças à posição elevada do console central. Dois porta-copos e um porta-objetos de bom tamanho que conta com uma porta USB em seu interior complementam esta peça. E falando em porta USB, temos outra aqui no painel numa posição meio escondida. Aqui também temos uma tomada HDMI e outra tomada 12 volts. Todas com tampa, além de um outro nicho um pouco mais acima deste espaço. Estes são lugares que são bem propícios para guardar seu telefone enquanto ele está conectado à central. Lembrando que nesta mesma posição, a versão Touring possui um carregador por indução, onde é possível carregar o celular sem a necessidade de fios. A central multimídia com tela de 7 polegadas é sensível ao toque, diferente das versões mais baratas, onde a tela não é touch. Esta traz consigo GPS integrado, câmera de ré com 3 posições, uma mais ampla permitindo um campo de visão mais amplo, uma normal, que é a mais comum, e a outra que dá uma visão mais verticalizada. Temos faixas de auxílio e manobras que mostram para onde o carro irá quando viramos o volante, e temos ainda algumas informações sobre o veículo e o trajeto percorrido, muito útil para complementar as informações do computador de bordo. Seu sistema de som tem uma boa qualidade e não faz feio na hora de reproduzir as suas músicas com seus 8 alto-falantes. Além disso, ela conta ainda com Apple CarPlay e Android Auto. E a cereja do bolo é o fato dela duplicar as informações do ar-condicionado. E já que estamos aqui, falemos dele, que tanto na versão XL quanto na Touring são Dual Zone, em detrimento das versões mais baratas que possuem o ar de uma zona somente. Além de poder controlar o ar pela central, temos botões físicos dedicados para esta função no painel. Não tenho o que falar desse sistema. O painel de instrumentos transmite bastante modernidade, com o contagiros ao centro em dimensões generosas, ladeado pelos medidores de combustível e temperatura com uma iluminação diferenciada. No meio do contagiros, temos o velocímetro, que divide espaço com as informações do computador de bordo. Parece confuso, mas incrivelmente a gente pega o jeito rapidinho. No volante, que por sinal conta com os ajustes de altura e profundidade na coluna de direção, temos forração em couro, os comandos da central multimídia, telefone, computador de bordo e piloto automático. E como se isso já não fosse suficiente, temos também os pedal shifts para simulação de troca de marchas manuais, uma vez que temos um câmbio CVT aqui, mas dele falaremos daqui a pouco. Eu chego lá, segura aí. Nas portas dianteiras temos muita coisa boa, como o fato dela ter soft touch, assim como no painel. Temos couro onde o braço encosta, os 4 vidros têm subida a um toque e, como informado antes, os retrovisores contam com rebatimento elétrico e um pouco mais abaixo está presente o botão de abertura do porta-malas. Até aqui só coisa boa, mas para não dizer que eu virei fanboy da Honda, os botões das portas não possuem iluminação. E isso me fez falta quando peguei o carro pela primeira vez numa garagem no subsolo e precisei abrir o vidro. Fora isso, temos uma emenda no meio da porta do Civic que é medonha. Poderiam ter tido um pouco mais de capricho aqui. O carro no geral não tem grandes falhas.
Não dá para entender como a Honda deixou isso passar. Outro detalhe que está ficando cada vez mais raro de se encontrar é o para-brisas com a faixa azul degradê. Coincidentemente, o último carro que eu vi com esse item foi um Fit, também da Honda. Seu retrovisor interno não é fotocrômico, o que chega a ser uma mancada num carro desse nível. Mas de resto, temos iluminação individual para passageiro e motorista, além de espelhos no quebra-sol também com iluminação. Poderia ser em LED, é verdade, mas já tá bom, né? Não dá para exigir que o carro tenha tudo. E falando em tudo, ainda no teto ele é forrado num tecido escuro, que na minha opinião casou muito bem com a proposta do carro. Temos iluminação para o banco traseiro, bem como alça de teto para todos. E quando eu digo todos, é todos mesmo, inclusive o motorista. Honestamente, eu preferiria que eles tivesse colocado um porta-óculos aqui. Acho que combinaria mais com a proposta jovial do carro, mas legal que eles não deixaram sem nada. No que diz respeito à segurança, temos os airbags frontais, que são obrigatórios por lei, os laterais, que ficam alojados nos bancos, e os de cortina, totalizando 6 airbags. Para completar, temos controle de estabilidade e tração, assistente de partida em aclives, luz de frenagem de emergência e freios ABS, obrigatórios por lei desde 2014 também. Porém, eles contam com distribuição eletrônica de frenagem. Aqui na frente finalizamos. Agora, bora ver o banco traseiro e logo de cara, fica claro que os 2,70 do entre-eixos se refletem num espaço muito bom para as pernas. Já para a cabeça, a história pode ser diferente, por conta da caída suave do teto. Mas vejamos, eu com 1,77 de altura e o banco do motorista regulado para eu dirigir, é isso que eu tenho de espaço. 1 a 2 dedos para encostar no teto e quase um palmo para encostar os joelhos no banco dianteiro. No geral, 2 pessoas viajariam aqui sem problemas, sendo que o terceiro ocupante sofreria um pouco por conta da elevação no centro do assento. Mas lateralmente falando, cabem 3 com alguma folga. O túnel central tem uma altura média, mas não chega a incomodar. Sobre os itens obrigatórios aqui, temos encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos, além do sistema Isofix para fixação das cadeirinhas. Já sobre os itens não obrigatórios, temos bolsos porta-revistas atrás dos bancos dianteiros, mas fez falta uma saída de ar-condicionado para os passageiros deste assento. As portas traseiras trazem o mesmo nível de refinamento das portas dianteiras, com soft touch, couro, o pacote completo. Agora, falemos sobre o motor. Aqui temos o 2.0 iVTEC Flex One, e ele tem bloco e cabeçote em alumínio, sendo que o cabeçote possui um comando único VTEC, que permite abrir e fechar as válvulas de admissão e escape no melhor momento de funcionamento do motor, o que permite que em baixas rotações o motor trabalhe como se fosse um 8 válvulas, garantindo a força necessária em baixas rotações, e gradualmente ele vai liberando as outras 8 conforme a necessidade, ou no caso, o giro for aumentando. Este motor conta ainda com um sistema de pré-aquecimento do combustível, que aposenta o tanquinho de gasolina no cofre do motor e garante que você não irá sofrer numa manhã de inverno para fazer o carro pegar, assim como seu pai sofria para fazer pegar o Monza 89 a álcool. Pode-se dizer que este é um motor não tão moderno assim se levarmos em conta que ele está no Civic desde 2014, mas este é um propulsor com muitas qualidades. É verdade que ele não tem a força, o torque e a elasticidade do novíssimo 1.5 turbo, mas se ele fosse ruim, a Honda não teria confirmado que ele continuará equipando o Civic de próxima geração que virá para o Brasil como importado. Só nos resta aguardar a tão esperada novidade. Sobre seus números, temos 155 cavalos no etanol e 150 cavalos quando abastecido na gasolina. Já seu torque, quando abastecido com etanol, é de 19,5 kgfm e 19,3 quando o combustível no tanque é gasolina, obtidos respectivamente a 4.800 e 6.300 RPM. Tudo isso auxiliado pela transmissão automática do tipo CVT, que foi calibrada para saídas mais ágeis, e posso dizer que o resultado obtido foi bom. Os números confirmam isso, fazendo com que ele parta da imobilidade e chegue aos 100 km por hora em 10,9 segundos, e que consiga alcançar a velocidade final de 195 km por hora. Tudo isso carregando uma carcaça que pesa 1.291 kg. Isto posto, vamos saber sobre seu consumo. E aqui temos em trajeto urbano 7,2 km por litro no etanol e 10,5 na gasolina. Já em trajetos rodoviários, o carro consegue fazer uma média de 8,9 quando abastecido com álcool e 13
quando o combustível for gasolina. Minha impressão ao dirigir este carro foi excelente. A posição de dirigir é uma das melhores que eu já testei. O painel continua a te dar aquela impressão de nave espacial, embora hoje ele esteja muito mais comum do que era na geração 8 e 9. Mesmo assim, percebe-se uma evolução no seu cluster. A suspensão tem uma calibração que puxa mais para o firme que para o macio, mas em momento nenhum durante os testes o carro se mostrou desconfortável. A impressão que tive é que todas as queixas que eu tinha dos Civics anteriores foram corrigidas nessa geração. Se eu pudesse mudar alguma coisa nessa versão, seria ter a opção do motor turbo com um pouco menos de opcionais em relação à versão Touring. Isso daria ao modelo um pouco mais de fôlego, e dessa forma não teria para mais ninguém. Mas acho que, para quem chegou até aqui, a pergunta que fica é: esse carro vale o que custa? Para responder essa pergunta, preciso fazer uma comparação direta com seus concorrentes, que hoje na prática se resumem a Cruze e Corolla. O primeiro custa o equivalente ao Civic EXL em sua versão de topo, a Premier, já com motor 1.4 turbo, mais moderno e com um pacote de itens de série bem interessante, mas não conta com a qualidade dos materiais e a confiabilidade do motor Honda. Já o Corolla, em sua versão intermediária XEI, tem valor um pouco acima do Civic, embora bem próximo, mas entrega um motor que, ao menos nos números de potência, consegue levar uma certa vantagem. A verdade é que um vai ter uma coisa, o outro vai ter outra, e no final eles vão se equivaler. Então, baseado na concorrência, ele está na média do que é entregue pelo que ele custa. Lembrando que este é um segmento que já teve dias melhores. O próprio Corolla já está se rendendo à SUVização dos carros e já tratou de colocar no mercado o Corolla Cross. A própria Honda tem o HR-V que atende parte deste público. Mas voltando aos sedãs, e mais especificamente ao Civic, o fato é, ele vale o que custa sim. Seu acabamento é excelente, sua mecânica e robustez tem o selo de garantia da Honda e isso garante também uma coisa que é pouco mais subjetiva, que é a sua liquidez, ou seja, o quanto vão te pagar na hora de vender o seu carro daqui a alguns anos. Lógico, ninguém compra carro pensando em vender. Mas o que acontece com a Honda e também com a sua maior concorrente, a Toyota, é que seus carros tendem a não perder ou perder muito pouco o valor. Isso por si só já seria motivo para justificar a compra. Junte mais tudo que foi falado ao longo do vídeo e se você tem hoje 100 e poucos mil sobrando na carteira, não tenha dúvidas, faça o Pix e seja feliz. Este carro não costuma ter problemas crônicos. O único ponto de atenção é sua suspensão, que sofre um pouco com as ruas esburacadas do Brasil. Mas, fora isso, se você pegar uma unidade que tenha sido bem cuidada, você não vai ter problema nenhum. Turma, terminamos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Este aqui ficou um pouco maior que o normal. Me digam nos comentários se vocês preferem um vídeo assim, mais detalhado, ou se preferem que seja mais resumido. Isso vai me ajudar a fazer vídeos cada vez mais do jeito que vocês querem. Não esqueçam de dar um joinha, compartilha esse e outros vídeos do canal com seus amigos e se inscreve no canal se você não é inscrito. Me segue no Instagram, que lá eu posto outros conteúdos e aciona o sininho para ser avisado sempre que tiver outro vídeo. Toda semana tem novidade e você não vai querer ficar de fora. Dá essa moral pra gente que vai nos ajudar bastante. Falou, turma! Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!